olhem, não, escutem, escutem. Coloca fone de ouvido, aumenta. Áudio de Malafaia para Jair Messias Bolsonaro sobre Eduardo Bolsonaro. Ouçam isso daqui. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Do Trump? Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo está na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio para ele de arrombar. E disse para ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo está contigo. Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Quem é que tá Agora... ferrado? Quem? Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio. Quem é que tá ferrado agora, Malafaia? Olha o linguajar. Pastor, líder evangélico, tá ferrado, rabo, merda, babaca. Teu filho é um babaca. Esse Silas Malafaia aqui, há muito tempo nós já sabíamos. Há muito tempo, quem acompanha o Malafaia sabe quem é o Malafaia. Sabe quem é? E Malafaia agora começa a ser aquilo que ele deveria ser desde o início. Nada, absolutamente nada. Começa a ser diluído, começa a ser esfarelado, começa a ser enfraquecido. Um organizador, um mentor, um conselheiro, alguém que a todo instante entra em contato. Alguém que a todo instante passa ordens, passa orientação. Aquele que a todo instante conversa com o Jair Messias de uma forma que vocês vão ver agora, mais uma vez. Porque agora é um áudio mais longo e agora mostra que, acima de tudo, Malafaia trata o Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse um coitado. Um coitado. Ouçam isso aqui. Malafaia, eu estou com uma crise de soluço. Cada 3 segundos um soluço. É impossível gravar qualquer coisa. E essa crise está comigo há dias, tá ok? Se por acaso acalmar aqui, eu faço. Olá, presidente, tudo bem? Você sabe que amigo é aquele que fala que o outro está com mau hálito. Eu aprendi esse ditado há muito tempo atrás. Tem que ter muita intimidade para dizer que o outro está com mau hálito. Quando eu falo coisas e te questiono, eu acho que você é um cara muito inteligente e já fez a leitura. Eu não faço isso porque quero te detonar ou porque estou contra você. Não, muito pelo contrário. Eu quero uma solução e uma saída para você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Número 1, não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa, 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo para isso. Por exemplo, Metrópolis, os caras mais acessados hoje no país, e que tem cara contra você e cara a favor seu. Né? O Metrópolis tem essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar para você falar, e a hora é fundamental, tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio, porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz.
Olha o trabalho que o cara está fazendo. Você podia até... É um direito seu, eu não nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você bater no teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes, censuras, centenas de censuras secretas em... Bom, parar aqui com 2 minutos e 32 segundos, porque o áudio tem 6 minutos, e a gente tem que contextualizar tudo isso também, mas com 21 horas e 19 minutos, eu vou pedir para o Fabrício trazer o nosso convidado para cá, para a gente começar a reagir a esse áudio aqui também, porque a gente entrou num momento desse áudio agora, onde fica claro que nós temos aqui Silas Malafaia orientando Jair Bolsonaro em quem que ele tem que bater, em quem que ele não tem que bater, para quem que ele tem que falar, aonde é que ele tem que ir, aonde é que ele não tem que ir. É desta forma que estão todas as provas dentro do relatório final da Polícia Federal neste inquérito que envolve Silas Malafaia. Vamos trazer para cá o nosso querido Sérgio Pavarini, Fabrício Rinaldi. Vamos, você quer que eu zero o superchat ou lê depois tudo? Lê depois tudo, lê depois Boa. tudo. Demorou. Então vamos trazer para os palcos virtuais do DCM o nosso querido convidado Sérgio Pavarini. Boa noite, Sérgio, como é que tá? Seja bem-vindo ao DCM. Olá, chegar num dia tão importante assim, nossa, que prazer. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, Viar, mas digamos que foi uma boa surpresa. Eu estava numa reunião online, a hora que eu desliguei a reunião, nossa, tá pegando fogo as redes sociais, né? Que legal. Estamos por um bom aqui motivo. Cara, estamos aqui com o Sérgio Pavarini do podcast Sim Pode Crer, jornalista e evangélico e, segundo más línguas, persona não grata, definido assim pelo Silas Malafaia. Então, é por isso que ele está aqui também. Vamos seguir com o nosso áudio e a gente vai parando aos pouquinhos, se for necessário, para perguntar, inclusive trocar ideia com o Sérgio Pavarini e seguindo aqui na live também, pedindo vocês contribuírem, porque tem muita coisa. Olha, muita coisa mesmo. Legais a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador... Até a imprensa está botando coisa. Eu vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua, tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes. Ele disse que a Polícia Federal, o delegado, tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus, você não grava nada. Isso aí a gente transforma em manda lá. Para o Donald Trump dizer qual é a ação dele, que a ação dele é contra essas ilegalidades do Brasil, que também está atingindo cidadãos americanos e empresas americanas. É isso. Desculpa, é minha simples opinião, é apenas a opinião de quem quer ver o melhor para você. Agora, você é que decide, você é que faz suas escolhas, ok? É apenas isso que eu queria falar. Um abraço, Deus te abençoe. Temos mais coisa depois disso daqui. Gente, nós somos mais de 2.100 pessoas já. Contribuam com o Diário do Centro do Mundo. Hoje cabe muito mais gente, tem espaço para muito mais gente. Sérgio, a gente tem a gente já tem o áudio que nós passamos antes da tua entrada do Malafaia chamando o Eduardo de babaca, dizendo que o Eduardo vai ferrar tudo. E depois, agora nesse áudio, ele é mais manso, tratando o Bolsonaro com carinho, porque o Bolsonaro disse que não consegue mandar áudio, não consegue mandar nada, porque está com 3 soluços por minuto. É impressionante. O Fabrício Rinaldi tem uma frase que eu acho espetacular: nenhum roteirista supera a realidade do Brasil, né? É uma coisa impressionante. Sérgio, como é que tu recebeste a notícia do Malafaia sendo parado pela Polícia Federal no aeroporto? E qual é a tua primeira impressão, meu caro, a respeito de tudo que vazou num documento de
2 centenas de páginas em que agora a gente pode dizer que o Malafaia começa a entender que o buraco é mais embaixo, Sérgio? Olha só, diria que, de alguma forma, pastor Silas Malafaia gosta muito de usar chamada lei da semeadura na hora das ofertas. Venha semear alguma coisa. Então, ele e vários pastores, especialmente pentecostais e neopentecostais, que dão grande ênfase à arrecadação de recursos, eles falam muito da lei da semeadura. Então, eu diria que hoje começou o dia da colheita do Silas Malafaia. Estou me referindo de uma forma bem bíblica, porque aqui no chat alguns já lembraram aí, eu diria, a profecia, né, do saudoso Ricardo Boechat, que parece que hoje ele encontrou aquilo que ele procurou por bastante tempo, né? Então, olha, eu vou da Bíblia até, enfim, né? Porque, na verdade, é esse o trânsito dele. Agora, a primeira coisa que me impressiona, Viário, aqui, é bem triste o que eu vou dizer, mas esse áudio dele, que vocês colocaram antes de eu entrar, dele falando com alguns palavrões, com alguma coisa, isso está fazendo, isso vai provocar um efeito pior para ele do que as coisas ruins em si que ele fez. Para o meio evangélico, conservador em vários sentidos, e alguns péssimos, mas esse linguajar dele, isso vai provocar uma quebra de confiança como ele nunca teve. Eu fico imaginando como vai ser a arrecadação nas igrejas dele no próximo domingo, porque não tem nenhuma desculpa para a maioria do rebanho evangélico um pastor usar um vocabulário de miliciano, sabe? Praticamente miliciano é a palavra que eu estou vendo bastante nos posts que eu fiz enquanto estava aguardando para estar aqui com vocês. Então, ele não sabe por onde começar, porque vazou. Esse áudio está mostrando que ele é aquilo que a gente já sabia, mas para as pessoas mais simples, isso é um escândalo, isso é uma decepção que as pessoas vão demorar muito tempo para digerir. Agora, cá entre nós, né, Viaro? Ruim mesmo e fraco é o Bolsonaro, né? Porque para ter o Malafaia desse naipe como conselheiro, sobrou isso para ele? Exatamente. Chega o Malafaia que, segundo o Flávio Bolsonaro, isso numa fala do Flávio no Senado, tem mais ou menos uns 2 anos, eu acho. Segundo o Flávio, desde a morte de Olavo de Carvalho, a pessoa que o Bolsonaro mais ouve é Silas Malafaia. Olha só. E tem alguém comentando aqui no chat sobre a Michele, e como na Bíblia tem tem passagens dizendo que aquilo que é falado, daquilo que é sussurrado, vai ser proclamado do alto, ou seja, vai ser ouvido por todo mundo. Eu fico imaginando como vai ser quando saiu áudios da Michele também, porque ela colocou um pastor da igreja onde ela foi doutrinada, né, da Batista Atitude, do Josué Valandro, eu sempre me confundo, desculpem o Otto Falho, onde ela foi doutrinada, ela colocou um pastor dessa igreja para ser zelador, e o cara cometia, assim, abuso, assim, verbal com todas as pessoas, e muita gente que trabalhou com ela diz que ela é absolutamente baixa, tem um linguajar horrível, talvez honrando a baixeza da família que ela vem. Então, na verdade, hoje é um dia, olha, eu vou falar de um jeito que eu considero bem espiritual, de verdade. Hoje é um dia de striptease, Viaro. Mas acho que o termo ele é de acordo, sim. É o dia que caem todas as roupas, né? Caem todas as roupas. Exatamente. Talvez caia o véu também num outro sentido, né? Eu fico torcendo aí para que os olhos, para que saiam usando também, de novo, o dialeto bíblico, para que caiam as escamas dos olhos de muita gente
que tem sido enganado aí ao longo... Agora, caramba, o presidente Lula recebeu todos os conselhos que você imaginar, que ele tinha que ir nas igrejas, que ele tinha que se aproximar dos pastores midióticos, que ele tinha que estar... E agora, os caras sozinhos estão se autodestruindo, né? Porque a hora que você vê Bananinha brigando com Malafaia, que briga com o pai, que daí o cara falando... o cara mandando o pai VTNC... Aham. E nós vamos daqui a pouco trazer essas mensagens para a tela, inclusive. Agora, quanto à aproximação com os evangélicos, quem está fazendo isso agora, mesmo que de forma tardia, é a Janja, né? A Janja se reuniu novamente hoje lá no Amazonas, eu acho, inclusive, com mulheres em Manaus, né, com mulheres evangélicas, e ela tem feito isso com uma certa frequência. Eu acho que passaram a utilizar essa estratégia de colocar a Janja para conversar com mulheres evangélicas, numa forma até de contraponto a Michele Bolsonaro com seu PL mulher, né? Então, meio que fazendo uma disputa por esse ponto. Mas nós vamos agora continuar aqui com o nosso áudio para ver se a gente finaliza ele também. Vamos lá. Presidente, só um lembrete a você. Até hoje o Valdemar da Costa Neto não resolveu o problema do Fábio. O que vocês vão ver agora é o Malafaia dizendo para o Bolsonaro o que o Bolsonaro tem que fazer em relação ao Valdemar Costa Neto. Exatamente. Em relação ao Valdemar Costa Neto. E depois, quando a gente chegar, não saiam daqui, tem muita coisa, mas a gente tem que ir de uma forma minimamente cronológica. Depois vocês vão ver que é o Malafaia que briga com o Bolsonaro porque o Bolsonaro não faz o que deveria fazer e ele quer dizer para o Bolsonaro o que fazer. O Eduardo briga com o Bolsonaro porque o Bolsonaro não faz o que deveria fazer. É todo mundo mandando o Bolsonaro fazer. Cada vez mais fica claro, pelo menos para mim, aquela ideia de que o Bolsonaro é sim aquela anta que eu sempre imaginei que fosse, mas que como ele caiu nas graças de muita gente por representar essa coisa podre e que muita gente gosta e se afeiçoa com isso, fica aquela coisa, o Bolsonaro é o cara que busca votos como ninguém mais busca, mas a gente tem que dizer o que ele tem que fazer, porque sozinho ele não consegue fazer. Mas tudo isso vai vir à tona também com mais inquéritos, com mais indiciamentos, e o que fica claro também é que o Bolsonaro vai estar preso, condenado a uns 35 anos de cadeia, sentado no banco dos réus para ouvir outras sentenças. Porque os processos não vão acabar. E hoje, ainda aqui no Diário do Centro do Mundo, vocês vão ter o print do texto da carta que estava pronta do Bolsonaro pedindo asilo político para a Argentina. Tá? Vocês vão ter isso aqui também. Vamos lá.